irmãs. Estou aqui de novo para trazer mais um tema da lição da EBD. Nós estamos na lição de número 6 e queremos compartilhar brevemente com as irmãs essa lição, para a glória e honra do Senhor, e para que as irmãs acompanhem, não perca, né, em nenhum momento, nenhuma porção da palavra de Deus que vem sido lançada sobre as nossas vidas. Eu sei que as irmãs vão escolher o melhor momento para estudar a lição, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, no intervalo de alguma atividade em casa, pode ouvir ou acompanhar visualmente, olhando os slides, mas que as irmãs não percam essa oportunidade de estar meditando comigo um pouquinho da palavra de Deus. Nosso tema é o seguinte questionamento: culpado ou inocente? O tema ele traz, ele é sugestivo, porque ele traz uma referência a um tribunal de justiça, né? Através dos apontamentos do apóstolo Paulo, ele traz essa referência, né, de um tribunal de justiça. É interessante falar sobre isso, é que todos nós, homens, mulheres, servos de Deus, cristão ou não, nós enfrentaremos o grande tribunal de justiça perante ao Deus Todo-Poderoso, como declara João no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 20, e também em outros textos, como 2 Coríntios 5:10, Mateus 25, 31 a 46, e em vários outros textos bíblicos que trazem esse apontamento em que nós, todos nós, enfrentaremos esse grande tribunal. Amém? O nosso texto base está em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos que creem, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Amém? A justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida do monge Lutero, que acabou de impulsionar e produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, porque é bíblico. O texto de Romanos, capítulo 1, dos versos 16 a 17, foi o que trouxe a luz do angustiado coração do monge que buscava a salvação, que diz assim: Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Nós somos pecadores, né? E temos essa natureza pecaminosa. Nós falamos isso na lição anterior, na lição número 5. Né? Por causa da nossa natureza, somos declarados inimigos de Deus. Mas, sendo justificados pela fé em Cristo, podemos desfrutar de uma completa e perfeita paz e harmonia com Deus. Nós falamos isso na lição anterior. Então, como se faz a doutrina da justificação? O homem pecou e, para ser justo diante de Deus, é preciso pagar um preço. Esse preço Deus cobrou em seu Filho, Jesus Cristo. O homem está morto em seus delitos e pecados. Assim, para que esse homem possa viver, é necessário que Deus faça algo por ele. Deus o torna justo através da obra de Cristo.
Nós temos essa referência no livro de Romanos, capítulo 3, dos versos 23 ao 24. O Senhor, por sua graça, atribui ao pecador que é culpado e condenado, mas eleito em Cristo, a redenção perfeita de Deus. Ele o absorve nos méritos de Jesus e de toda culpa e castigo, ele lhe dá um direito à vida eterna. Não há nada que nós, homens, possamos fazer para nos justificar ou declarar justo. Não há nada, nada, amadas, em nós que possa nos ocasionar absolvição. Nossa absolvição só vem se crermos em Jesus Cristo, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores e cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. E quais são os efeitos da justificação? Nós já entendemos que quem nos justifica é Cristo Jesus, porque por nós mesmos não podemos sermos justificados, porque já estamos mortos em nossos delitos e pecados, então somente pela fé em Cristo Jesus que possamos ser justificados, sermos declarados como justos perante o tribunal. Mas quais são os efeitos da justificação? Tá, ok. O primeiro efeito é livrar-nos da condenação. No livro de Romanos, capítulo 8, 33, diz o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. E Romanos 10, 4 também diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o primeiro apontamento que nos causa os efeitos da justificação é livrar-nos da condenação. O segundo efeito da justificação é produzir-nos a paz. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E o terceiro efeito da justificação é produzir em nós o desejo de santificação, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, um caráter provado, e o caráter provado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Romanos, capítulo 5, dos versículos 2 ao 5. Então, outro efeito da justificação é isso, é produzir em nós o desejo da santificação. Glória a Jesus por isso. Então, vamos falar junto? Quais são os efeitos da justificação? Primeiro, fale comigo. Livrar-nos da condenação. Segundo, dar-nos a paz. E o terceiro, produzir a santificação. Amém? Glória a Deus. Então, amadas, para concluirmos, em Cristo somos perdoados. Em Cristo somos declarados inocentes. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há, amadas, nem para mim, nem para você, porque estamos firmados em Cristo Jesus. Glória a Deus.
mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 57. Que a graça de Deus, o amor de Deus esteja com cada irmão e creia que o Senhor nosso Deus é Deus poderoso, Deus de amor, Deus de imensa bondade, que nos reconciliou contigo através de Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual nos justificou, limpando o nosso ser de todos os pecados, de toda impureza, de tudo aquilo que nos fazia de imundo. Agora somos vestes novas, nova criatura, nova pessoa, a qual estamos nos santificando, buscando, caminhando através da instrumentação do Espírito Santo que habita em nós para sermos criaturas abençoadoras para a glória do Senhor. Deus abençoe as irmãs, dê uma semana abençoada e que tudo que não consegui transmitir através da lição, o Espírito Santo conduza as irmãs. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.